Hoje eu quero prosseguir na série Check-up do Coração, e este é o terceiro sermão da série. No primeiro sermão nós aprendemos um pouquinho o que significa guardar o coração. Aprendemos que o coração é a sede, é o controle geral da nossa vida. Do nosso coração vêm as fontes da vida. O coração não é só emoção, o coração é a sede da nossa vontade, das paixões, das decisões. Então, é o centro de comando da nossa vida. Então, aprendemos que o coração tem todo esse poder, esse potencial. Aprendemos que devemos guardar o coração, e por guardar significa não permitir que algo nocivo se instale em nosso coração. Então, isso deve ser, segundo Provérbios 4, 23, deve ser uma prioridade. Acima de tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Tudo que você faz vem do coração, tem que cuidar dele. Semana passada, falamos sobre guardar o coração da inveja, e falamos da armadilha da comparação. Nós comparamos a nossa vida, o que temos, o que não temos, o que somos, o que não somos com outros, e podemos entrar numa armadilha que faz com que nós vivamos de maneira descontente. Então, a inveja, aquele conhecido como um dos pecados capitais, deve ser evitada. Inveja, ou seja, lembram da definição? Inveja é sentir tristeza pela alegria do outro. Você não tem algo, não é algo, e você fica muito triste, porque o outro é que é, o outro é que tem, você fala, eu que merecia. Então, guardar o coração da inveja, que é muito nociva. Hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre as emoções e como guardar o coração das emoções tóxicas. Mas precisamos entender um pouquinho o que é guardar o coração das emoções tóxicas. Eu vou falar particularmente do que as emoções tóxicas enchem o nosso coração. O que as emoções tóxicas causam em nosso coração. Quando eu digo emoções tóxicas, por exemplo, uma ira, uma mágoa muito forte, um ressentimento, uma frustração. O que essas emoções tóxicas podem causar na nossa vida? Devo lembrar que foi Deus quem nos criou seres emocionais. Deus nos criou com a capacidade de sentir, e emoções fazem parte do nosso coração. Nós temos razão, nós temos vontade, nós temos emoções. E as emoções são a linguagem do coração. Então, quando eu digo que devemos cuidar e guardar o coração das emoções tóxicas, não é um apelo para que você reprima a sua emoção ou as suas emoções. Porque quando fazemos isso, estamos negando a nossa humanidade. Não estou dizendo para você ignorar as emoções, porque ignorar as emoções paga-se um preço. Sabe a história do corpo fala? Que quando você nega a emoção, você reprime a emoção, o corpo fala. Vêm as doenças psicossomáticas. Então temos que lembrar, não é negar as emoções, foi Deus quem nos criou com as emoções, então elas são bênçãos de Deus para nós. Foi Deus quem nos criou com sentimentos, mas Ele também nos ensina a lidar com eles. Na verdade, a Bíblia fala muito sobre emoções. É o maior livro, o mais importante livro de qualquer outro livro que trata da essência do ser humano. Você pode estudar qualquer livro de psicologia, de filosofia, você vai encontrar muito mais na Bíblia sobre esse lado, sobre a essência do ser humano, porque descreve o ser humano como ele é, e é um ser humano marcado por emoções. Eu diria até que as emoções são as coisas mais importantes da nossa vida, entendeu? Há na Bíblia o registro das emoções dos personagens. Nós lemos a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, e encontramos os personagens sendo descritos com ira, com tristeza, ou com culpa, ou com medo, ou com raiva, ou com vergonha, ou com ansiedade. E quando eu falo disso, você se lembra de alguns. Nós lemos lá em Gênesis de Caim não sabendo lidar com a sua raiva,
Vemos Elias, lá em 1 Reis, enfrentando um forte desânimo, chegando à depressão. Nós encontramos também Jonas lidando com ira. Nós encontramos Jesus lidando com alegria, com tristeza. Paulo também. Você vai encontrar Paulo falando de contentamento. Você vai ler os personagens da Bíblia e vai encontrá-lo com medo, como Jacó teve medo e tantos outros tiveram medo. Então, ira, tristeza, raiva, medo, vergonha, ansiedade, mas também alegria, contentamento, amor, compaixão, são descritas nas Escrituras Sagradas. E um livro que é predominantemente, que fala sobre as emoções e as emoções sendo apresentadas diante de Deus, é o livro dos Salmos. Por isso que nós nos identificamos com os Salmos. Mesmo aquele que não é cristão, você pergunta se ele lê a Bíblia e fala assim, eu leio os Salmos. Porque os Salmos são a linguagem da alma. E Salmo é um livro fácil de ler. Você lê, tem textos complexos? Lógico que tem. Mas você lê o livro dos Salmos e as pessoas se identificam, porque fala delas. Entendeu? O livro dos Salmos trata daquilo que nos faz humanos, emoções. Então, o John Piper diz que não importa qual é a emoção predominante em sua vida agora, você vai se identificar com o Salmo. Não importa qual é a sua emoção nesse momento, com certeza tem um Salmo que descreve qual é a tua situação atual. Você vai encontrar. E ele fala disso, ele fala que os Salmos, mais intencionalmente, diz John Piper, do que qualquer outro livro da Bíblia, é projetado para carregar, expressar e moldar as nossas emoções. Então, nós somos seres emocionais. Agora, um segundo alerta. Primeiro disse assim, não reprima as emoções. Mas eu gosto de uma expressão usada pela autora do livro Eu Desisto, que é da série Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Ela diz o seguinte: quando o assunto são os sentimentos, são as emoções, nós devemos tomar o seguinte cuidado: não devemos colocá-las no porta-mala, nem no assento do motorista. Em outras palavras, você não deve fazer de conta que nada está acontecendo e pôr no porta-mala. Já colocou coisa no porta-mala e esqueceu? De vez em quando o porta-mala fala assim, isso aqui está aqui faz tempo. Então, no porta-mala. Então, emoção, ou as emoções não são para serem colocadas no porta-mala esquecidas, porque elas vão incomodar. Mas também não pode estar no assento do motorista, não podem governar a sua vida. Deus nos deu emoções não para que elas destruam a nossa vida, mas para que nós canalizemos bem a nossa vida, expressando as emoções. Então, a questão não é você seguir cegamente as suas emoções, mas saber reconhecê-las, e é uma forma de nós nos comunicarmos com Deus e Deus se comunicar conosco. Hoje eu quero falar então, pensando em emoções tóxicas, pensar na seguinte questão: guardar o seu coração da amargura, que é o resultado de emoções tóxicas que não foram trabalhadas. E eu quero pensar com você hoje em dois textos das Escrituras Sagradas, Efésios capítulo 4, versos 26 a 32, e depois eu quero ler também capítulo 12 de Hebreus. Acompanhe comigo aqui, eu vou ler os versos 26, 27 de Efésios 4, e vou ler 30 a 32. Olha o que diz as Escrituras Sagradas: quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Verso 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, emoções tóxicas, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sede bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. E agora está na tela Hebreus 12, 14 e 15. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem
que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Queridos, guarde o seu coração da amargura. Deus nos deu emoções, não para que elas controlassem a nossa vida, para destruir a nossa vida, mas para que nós fôssemos seres saudáveis. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre o perigo de deixar a amargura tomar conta do coração. E é difícil admitir a amargura. Nós, em geral, como fazemos com a inveja também, nós negamos a amargura, dizendo que a nossa ira é justificada. Nós encontramos explicações. O que é amargura? A amargura é um sentimento mau como reação a uma ofensa que recebemos ou a uma situação que aconteceu, uma situação difícil e que nós consideramos injusta. Então, a amargura é um sentimento que nós começamos a nutrir, resultado de uma ofensa que alguém nos causou de maneira intencional ou não intencional, ou de uma situação na qual nos vemos envolvidos e que nos faz sentir injustiçados. Em outras palavras, não merecemos. Amargura é sofrimento, amargura é tristeza, amargura é ressentimento. Então, eu gosto de pensar na expressão amargo. Ninguém gosta do gosto amargo na boca. Nós logo queremos nos livrar desse gosto amargo. Então, a amargura no coração é esse gosto amargo na nossa vida emocional. Via de regra, a amargura é resultado de uma frustração, de uma decepção que não foi resolvida. Eu digo não resolvida porque todos nós somos machucados, mas devo dizer assim, todos nós machucamos também. Vamos começar pensando assim. Nesse mundo, todos nós machucamos e somos machucados. Todos nós decepcionamos e somos decepcionados. Todos nós somos vítimas de algumas situações, mas também causadores de alguns males. Essa é a vida. E nem sempre, a verdade é, a vida é justa. Vivemos num mundo caído, um mundo afetado pela queda. Essa semana eu conversava com o irmão, e ele falando das suas crises, trabalho e tudo mais, e nós conversávamos e dizemos, a grande questão é, de fato, a vida nem sempre é justa. A vida não é sempre como a gente quer. Mas vivemos num mundo caído, nós temos que olhar sempre da perspectiva da eternidade, e sempre da perspectiva do que temos de bom, porque existem coisas no nosso dia a dia que são imperfeitas, e vai ser assim até a volta de Cristo. Agora, quando a gente fala de amargura, pensando além de situações que nos ocorrem, pensando em pessoas, via de regra, a amargura vem quando a ofensa é causada por alguém mais próximo de nós. Quando é alguém mais distante, o gosto amargo não é tão amargo assim. Nós somos capazes de, com o tempo, vencer. Mas quando é alguém mais próximo de nós, nós realmente sofremos mais. Pode ser um membro da família, pode ser, como por exemplo, o cônjuge, o pai, um amigo, pode ser um companheiro muito próximo ali no trabalho, pode ser um amigo de longa data, uma pessoa que nós admirávamos muito, e nós, quando acontece uma situação em que nós nos sentimos injustiçados, há uma ofensa, a amargura está à porta para entrar no nosso coração. Pode ser um sofrimento extraordinário, pode ser, por exemplo, anos de abuso sexual, pode ser a dor de uma traição, pode ser uma dor de uma injustiça no trabalho, mas pode ser coisas menores, mas todas elas têm o potencial de colocar em nosso coração uma semente de amargura. Então, como que acontece a amargura? A gente pensa o seguinte, eu fui injustiçado, e nós nos ressentimos, não fizeram o que eu esperava, e aí nós começamos a ter uma ferida, e não tratamos essa ferida. Como disse, a amargura com circunstâncias, com situações, com pessoas, inclusive com Deus. Porque a gente é amargurada com Deus. Eu costumo dizer que a amargura, nem a palavra é bonita. Amargura. O que você lembra quando fala a palavra amargura? Não sai da minha mente chá de boldo.
entendeu? E pelo menos fazia bem, tá? Mas aí, amargura não é a palavra boa, a gente fica com um gosto amargo na boca, tá? Diante do perigo da amargura, o autor de Hebreus, como vimos aqui, Hebreus 12, 14 e 15, diz: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem, que ninguém se exclua da graça de Deus. Isso é fortíssimo. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Vamos pensar algumas verdades sobre isso. Guarde seu coração da amargura, porque a amargura, ela te afasta da graça de Deus. O autor faz 2 apelos. Primeiro ele diz assim: esforcem-se para viver em paz. O que ele está dizendo? A maior causa de amargura em nossa vida são as pessoas. Então ele diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos. Procurem viver de maneira zerada com as pessoas, para que questões não resolvidas, relacionamentos não resolvidos, sejam uma fonte potencial de amargura na sua vida. Esforcem-se, é um apelo, para viver em paz com todas as pessoas. E depois ele faz um alerta: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Querida, a palavra cuidem, ou outra tradução diz cuidado, é uma palavra que não aparece muito frequentemente na Bíblia. São poucas as vezes, você pode procurar, em que há esse alerta, cuidado. Mas ele diz aqui, quando algo é muito perigoso, quando algo é potencialmente nocivo, a Bíblia chama. A Bíblia fala sobre cuidado com a cobiça, então temos que estar atento, cuidado com a falta de perdão, e fala aqui, cuidado com a raiz ou com a amargura na sua vida. Em outras palavras, pare um pouco, pense, esteja atento, olhe para as placas que estão sinalizando que há algo perigoso na próxima curva da sua vida. É um alerta, há perigo à frente. Qual que é o perigo à frente? Ele está dizendo aqui: guardar amargura. É permitir que o ciclo da ofensa progrida, que uma ferida não tratada, uma ferida causada por alguém, possa virar uma mágoa, possa virar ódio, possa virar hostilidade e pode causar no seu coração amargura. Ou, como alguns também fazem uma outra ordem, uma ferida que pode virar mágoa, que pode virar hostilidade, que causa amargura e que você passa a agir com ódio para com o outro. Então, a amargura que nós nutrimos faz mal não contra o ofensor, mas destrói sempre o ofendido. Ressentimento mata, corrói o ofendido, não o ofensor. A amargura nunca nos aproxima de Deus. Quando ele diz assim, cuidado para que ninguém se exclua, se afaste da graça de Deus, sabe o que ele está dizendo? Deus nunca remove a sua graça da nossa vida. Eu gosto de pensar na graça de Deus na nossa vida, e se a vida não for vivida sob a graça de Deus, ela é insuportável, porque a graça de Deus é o favor imerecido, é o que tem de bom na nossa vida, é o cuidado dEle, é o amor dEle, é toda a força que Ele nos dá. Graça é a bênção de Deus sobre a nossa vida, a graça da salvação, mas a graça comum, que são as bênçãos do dia a dia, eu gosto de pensar como que um grande guarda-chuva, sobre o qual você está embaixo, guardado por essa graça. Mas ele diz assim, cuidado, para que ninguém saia de debaixo deste guarda-chuva da graça de Deus, e você perca a bênção, e aí sofre os efeitos da chuva. Que ninguém se afaste, porque Deus não se afasta, a sua graça está sobre nós, mas nós muitas vezes vamos nos afastando e saímos dessa proteção de Deus na nossa vida. Então, cuidado, porque a amargura te afasta, me afasta da graça de Deus. Aliás, porque fica muito difícil até eu e você fazermos oração com o coração amargurado. Não é difícil? Não flui. Entendeu? A oração torna-se quase impossível, porque não tem a paz que vem do Senhor. Então, vamos estar atentos a isso, esse ciclo de ferida que foi causada, que pode se tornar
um ressentimento, pode virar uma mágoa, pode se tornar ódio, pode virar amargura, ou pode ser amargura instalada, que passa a ser hostilidade para com o outro. Cuidado, guarda teu coração da amargura, te afasta da graça de Deus. Segundo lugar, guarda o teu coração da amargura, porque a amargura cria raízes difíceis de serem arrancadas. Interessante, quando ele fala de a amargura como uma raiz, eu gosto de pensar o seguinte: o que lhe causaram foi a semente, lançaram a semente, a ferida é a semente, mas depende se vai encontrar ou não o solo na sua vida. O seu coração é o solo. Se esta semente, que foi a ofensa, encontrar um solo fértil, que dá vazão à amargura, que acolhe aquela ferida, ela brota. E quando ela brota, cria raízes. E criando raízes, vira uma árvore. E vira uma árvore e dá frutos. E fruto da amargura não é bom. E depois, difícil ser arrancada. Você que roda aqui pelo Cambuí sabe o que eu estou falando. Tem algumas árvores que esquece, não tem mais jeito. As raízes são muito grandes, aqui que em frente tem uma. Então as raízes são grandes e elas vão tomando conta e não tem jeito. Vão tomando conta agora. Esta raiz começou pequena, esta raiz era imperceptível e ela foi ganhando espaço e depois muito difícil de ser arrancada, porque houve o alimento da amargura, a ferida foi acolhida, a mágoa foi remoída, a pessoa, eu e você insistimos ficar lembrando da dor, e aí a raiz está estabelecida. Feridas abertas, porque feridos nós somos, ferimos também, quando não são tratados, viram raiz de amargura, no casamento, na igreja, no trabalho, na vida, na família. E a Bíblia diz assim, elas perturbam. Ele diz assim, cuidado para que nenhuma raiz de amargura ganhe espaço, perturbe o quê? Roube a sua paz, roube a sua alegria. Então é muito interessante que as pessoas vão guardando. Guarde o coração da amargura. Terceiro lugar, guarde o coração da amargura, porque ela é contagiosa. Ele fala que eu devo tomar cuidado, porque muitos serão contagiados. Contaminem a muitos. A revista super interessante, de 29 de março de 2017, conta a história de uma família ou duas famílias na Paraíba, e esse assunto já veio também à tona no Fantástico, e aí a manchete da revista super interessante era: em alguns clãs, a única herança que passa de pai para filho é um ódio mortal contra os vizinhos. E esta edição tratava do ódio alimentado por famílias que passa de geração em geração. Então citou algumas famílias dos Estados Unidos, do Japão, da Coreia, e citou duas famílias brasileiras. O título era Risca-Faca. E diz, desde a década de 1920, diz a reportagem, as famílias Oliveira e Suassuna insistem em reclamar o mesmo pedacinho de chão na Paraíba. Eles brigam por um pedacinho de terra desde 1920, portanto há 100 anos quase, vai completar 100 anos. A história teve tantas idas e vindas, que ninguém sabe ao certo como começou, mas já migrou até para a política, em que ambas as dinastias, Oliveira e Suassuna, brigam na política, disputam poder. Em 2011, a polícia de Catolé da Rocha, na Paraíba, prendeu 21 elementos, membros de ambas as famílias, para tentar dar fim à baixaria, porque vão se matando, é assim, um mata o sobrinho do outro, o tio do outro, então durante esses últimos 100 anos. Em 2011, a polícia resolveu prender 21 pessoas de ambas as famílias para pôr um fim. Até agora, mais de 100 pessoas já morreram de ambos os lados. Isso é uma forte raiz de amargura.
A raiz de amargura não foi só da primeira geração, mas contaminou a segunda geração, contaminou a terceira geração e vai caminhando até hoje. E não sabe até quando. Ou seja, como diz a reportagem, a única herança que essas famílias passam de pai para filho é ódio mortal para com os vizinhos. Mas você tem tantas histórias atuais de gente, por motivo banal, matando o outro porque guardou um rancor no coração, uma amargura. A Bíblia fala de pessoas amarguradas. Abra comigo em Ruth capítulo 1. Ruth capítulo 1 conta a história de uma mulher que guardou por muito tempo a amargura. Capítulo 1 diz o seguinte, a história, que Noemi precisou mudar para Moabe, porque havia fome na terra natal dela, que era Belém. E ela então foi embora junto com seu marido Elimeleque, com os 2 filhos Malom e Quilion, verso 2 diz, e com isso eles estavam em busca de alimento. Chegaram à terra de Moabe e lá permaneceram. Lá Elimeleque, diz o verso 3, marido de Noemi, morreu. E ela ficou apenas com os 2 filhos. Eles se casaram com 2 esposas, a Orfa e Ruth. E lá viveram, pelo menos durante, diz a Bíblia, 10 anos. Contando um pouquinho da história. Depois de um tempo, a situação em Belém melhora. Agora, Noemi, volta para Belém com uma das suas noras, porque ela havia perdido o esposo e perdido os 2 filhos. E quando ela chega em Belém, aqui eu quero ler para você, verso 19, que diz o texto que quando Noemi Ruth, ela viúva, e tinha perdido 2 filhos, versículo 19, assim as 2, Noemi e Ruth, prosseguiram e chegaram a Belém. Quando entraram na cidade, houve ali certo alvoroço por causa delas, e as mulheres perguntavam, será que esta não é Noemi? Elas estavam lembrando, há 10 anos atrás, ela tinha ido embora e disseram assim, olha, eu creio que é ela. Olha o que ela responde, mas ela respondeu, não me chameis Noemi, mas sim Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. Agora guardem aqui, Noemi significa agradável, Mara significa amarga. Ela disse, não me chame mais de senhora agradável, passem a me chamar de senhora amarga. Na fartura parti, o que não é verdade. Ela só foi embora para Moab porque passava fome. Mas quando a gente começa a culpar Deus, você fala mal de tudo, você não vê as bênçãos. Falou que partiu em tempo de fartura. Partiu porque estava passando fome. Na fartura parti, mas o Senhor me trouxe de volta de mãos vazias. Mentira também. Por que me chamais Noemi, visto que o Senhor se colocou contra mim, o Todo-Poderoso me afligiu? E foi assim que Noemi voltou de Moabe com sua nora Ruth, a Moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Queridos, essa história reflete bem. Alguém cujo nome era agradável, não quer mais ser chamado de agradável, quer ser chamado de Mara, dizendo, olha, o Senhor tornou a minha vida amarga. Vocês sabem aqui que a descrição que ela faz é totalmente equivocada, de que ela partiu com fartura, de que ela voltou sem nada e que Deus era o responsável. Mas a pessoa amarga vê assim. Elas falam com uma vivacidade do que aconteceu. Aliás, queridos, o problema da amargura criar raiz é que as pessoas passam a falar disso e só disso. Eu conheço pessoas que estão há 30 anos lamentando algo que aconteceu a elas há 30 anos atrás. Soube de uma senhora que estava reclamando, dizendo que não perdoaria o seu pai de forma alguma, só que ela já tinha 70 anos. E ela estava reclamando ainda, dizendo, não perdoo meu pai era muito rígido, mas o tempo passou, ela viveu durante 70 anos dominada pela amargura. Então, o fato é que, para o amargurado, isso é contagioso, porque passa para o outro,
o que aconteceu, a dor é muito vívida, é muito presente e torna a vida muito difícil. E o que contamina? Contamina quem está ao redor. Porque quem é amargo fala da amargura. E daqui a pouco o outro se torna amargo também. Filho de amargurado vira amargurado, só por um milagre que não. Porque vai falando, vai... Por que essas famílias estão há 100 anos se matando? Porque conseguiu incutir amargura no coração. Amargura no coração. Pessoas amargas se tornam depressivas, negativas, melindrosas, agressivas, hipersensíveis. Conta-se a história, e você pode ler depois, que Leonardo da Vinci e Michelangelo viveram uma rivalidade a vida toda. Os dois renascentistas, grandes artistas, mas eles não se bicavam, não competiam e alimentavam uma rivalidade muito grande, embora os dois fossem muito talentosos. Há outra história de Winston Churchill com a Lady Astor, que também é uma história clássica de ódio político alimentado um pelo outro. Winston Churchill, primeiro-ministro inglês, Lady Astor, foi membro da Câmara dos Comuns, primeira mulher, e ela entrava num embate muito grande político com Winston Churchill, e eles brigavam muito, não perdiam a oportunidade de tirar farpas ou de lançar farpas. Conta-se uma história que no evento público, Lady Astor, na frente de Winston Churchill, cutucou dizendo o seguinte, falou para todo mundo, apontando para Winston Churchill: se este homem fosse meu marido, eu colocaria veneno no chá dele. Ele, cheio de ódio, de amargura, respondeu de pronto: e se eu fosse seu marido, eu tomaria o chá. Se eu fosse seu marido, eu queria morrer. Mas há ali dentro uma amargura muito grande. A Bíblia fala do perigo de maridos amargurados. Ele fala, Efésios capítulo 4 diz assim, deixando toda amargura. Entendeu? Efésios 4:31 diz assim, maridos, ame cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. Vale para a esposa também. Marido, vale para pais e filhos. Não tratem seu cônjuge, seus filhos, seus pais com amargura. Cuidado, mantenha a guarda alta contra a raiz de amargura. Porque se você não mantiver uma guarda alta, a ferida vai se desenvolver na sua vida e você vai ser uma pessoa amargurada. Se você não lida corretamente com a amargura, você vai fazer com que esta injustiça se torne o catalisador de toda amargura e ressentimento em sua vida. O veneno da amargura vai infiltrar sua alma, vai alcançar outros, a ferida vai se tornar uma ideia fixa, e a raiz, quanto mais cresce, mais difícil ser arrancada, vai contaminar, diz o texto, a muitos, você vai se tornar pessoa crítica, talvez murmuradora, reclamona, você pode entrar no estado de autopiedade, de culpar o outro. Por exemplo, funcionário amargurado destrói qualquer clima de empresa. Se é amargurado, se livra dele rapidinho. Ele vai destruir. Se ele está amargurado com você, patrão, dá um jeito amanhã na segunda. Fala, ou você muda, entendeu? Porque ele vai destruir. Ele vai fazer com que até os que gostam de você fiquem amargurados. Pessoa amargurada estraga o convívio entre as pessoas. Você senta numa mesa para bater um papo, coisas alegres, daqui a pouco ele entra com a amargura, o que acontece? Você está ali o clima de amargura. Membros da igreja amargurados contaminam a comunhão na igreja. Isso acontece. Amigos amargurados estragam encontros de amigos. Membros da família amargurados estragam a família, queridos. E hoje então, guarde o seu coração da amargura, porque ela é contagiosa. A amargura nunca produz bons resultados. Tendo sido machucados, nós podemos passar a machucar. E a Bíblia diz que o segredo, o caminho, a solução é você fazer o que Paulo diz aos Efésios: longe de vós toda amargura. Sejam perdoadores,
sejam compassivos. Falei de Noemi, mas há um outro personagem que é o exemplo oposto de Noemi. Você conhece a história de José. José, um exemplo na Bíblia de alguém que tinha tudo para ser um jovem e depois um adulto amargurado. Traído, vendido pelos seus irmãos, tornou-se escravo no Egito, foi difamado pela esposa de Potifar, que era o seu patrão, foi condenado e preso injustamente, foi desapontado por um prisioneiro que ele ajudou na prisão e que quando saiu de lá não se lembrou dele. Lembra da história? Não se lembrou dele? Isso aqui não é coisa de meses não, são anos, queridos. Então a gente vai falando assim, a história de 30 anos. Ele foi sofrendo isso. E o fato é que ele depois se tornou governador do Egito e teve os seus irmãos na sua mão, porque migraram para o Egito em busca de alimento, porque havia uma grande fome na terra de Israel, em Canaã. Ali, diante dos seus irmãos, José fez uma opção: não se vingar. Desistiu de viver amargurado. E por desistir de viver amargurado, ele não se vingou dos seus irmãos. Ele tinha os irmãos na mão, dependiam dele, e você conhece toda a história, toda a trama, mas ele decidiu perdoar. Ele tinha tudo para se tornar alguém raivoso, irado, amargurado, mas ele não permitiu que a amargura criasse raízes no seu coração. Ele não, queridos, ele não sufocou as suas emoções. Ele sentiu ira em alguns momentos, raiva em alguns momentos, decepção em alguns momentos, tristeza em alguns momentos, mas ele resolveu dizer assim: a amargura não vai dirigir a minha vida. Diz a Bíblia que ele teve 2 filhos, e está lá em Gênesis capítulo 41, que são a escolha dos nomes de seus filhos, mostram a postura de José. Gênesis capítulo 41, versículos 51 e 52. José, porque ele fez vida no Egito, José deu ao primogênito, seu primeiro filho, o nome de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todo o meu sofrer e de toda a casa de meu pai. Ao segundo, ele deu o nome de Efraim, pois disse: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. 2 filhos que eram para eles uma declaração de fé. Primeiro, o primeiro filho, ele disse assim, vai chamar Manassés, porque Deus foi tão bom que me ajudou a superar tudo que fizeram contra mim. Deus me fez superar o sofrimento e cicatrizou a ferida. Mas não apenas isso, já seria uma grande vitória. Mais ainda, nasceu um segundo filho. Ele falou assim, vai chamar Efraim, porque além de Deus fazer com que eu esquecesse do sofrimento, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Que diferença de Noemi nesse momento, que foi frustrada para Moabe e voltou frustrada. Ele foi para o Egito, e lá no Egito, ele teve a sua vida plenamente restaurada. Ele disse assim: Manassés e Efraim são a minha declaração de fé. E em Gênesis 45:4 ele fala: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou em bem. José tinha as memórias, mas não tinha amargura. Efésios 4:31 diz: livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus vos perdoou em Cristo. Passamos por situações potencialmente capazes, catalisadoras da amargura, mas nós podemos vencê-las. Essas situações com bondade, com compaixão, com perdão, porque essas não são emoções tóxicas, essas são libertadoras. Em lugar de amargura, de ira, de raiva, que a gente pode sentir no primeiro momento, mas não permite que se enraize, tem bondade, compaixão e perdão. Queria convidar a equipe que já vem aqui à frente. Eu queria perguntar a você, se você está lutando
com alguma amargura nesse momento, ou com alguma ferida que você já reconhece que tem o potencial de se tornar um ressentimento, uma mágoa, pode se tornar uma amargura e depois causar ódio, é hora de colocar diante do Senhor, porque Ele quer lidar com as nossas emoções. Ele não pede que você reprima as emoções. Ele próprio diz assim: irai-vos, mas não pequeis. Que no lugar da amargura venha a graça de Deus na sua vida. Eu queria orar com você, queria convidar você a baixar sua cabeça nesse momento. Nós vamos orar, falar com o Senhor. Se existe algo que hoje é potencial na sua vida para fazer de você uma pessoa amargurada, coloque diante do Senhor. Pode ser que seja uma amargura contra uma circunstância que você está enfrentando, que você considera injusta. Pode ser algo que alguém lhe fez. Pode ser o comportamento constante de alguém na sua vida que está lhe fazendo mal. Coloque diante do Senhor. Porque o Senhor planejou que nós vivêssemos uma vida livre, alegre, liberta, solta, que possa expressar bondade, compaixão, perdão. Guarda o teu coração da amargura lá na sua casa. Guarda o teu coração da amargura no seu trabalho. Guarda o teu coração da amargura na igreja. Guarda o teu coração da amargura, principalmente das pessoas mais próximas de você. Deus sabe qual foi o tamanho da sua dor. E eu sei que às vezes a dor foi grande demais. Mas não vale a pena remoer. Não seja escravo ou escrava daquela dor que aconteceu há tantos anos. Mas que haja bondade, compaixão, perdão na sua vida, para que a gente desfrute da paz que só o Senhor pode dar. E para que a gente não se afaste desse guarda-chuva de proteção da graça de Deus. Deus de amor, eu quero te louvar porque a tua palavra é tão clara dizendo que nós temos emoções, mas elas nos foram dadas não para dirigir a nossa vida, mas para serem reconhecidas e nós podemos lidar com elas. Livra-nos, Senhor, de qualquer coisa em nossa vida que esteja sendo catalisadora da amargura. Permita que a gente corte o mal pela raiz. Talvez alguém esteja aqui hoje à noite, Pai, dizendo que não é capaz de perdoar, que não é capaz de esquecer, que não vai abrir mão desta dor. Talvez te diga que não consegue, porque é forte demais. Mas nós temos a certeza, Pai, que não é nada que seja tão forte, que não seja alcançada pelo poder do Teu amor. O Teu amor é muito mais poderoso e pode nos livrar das emoções que nos fazem mal. Nós queremos orar no final desse culto, que o poder do Teu amor possa nos libertar e possa, em especial hoje à noite, nos deixar assim atentos para que nossa caminhada não haja brechas para a amargura criar raízes no nosso coração. Perdoa-nos, Senhor, e remove dos corações agora qualquer raiz que tem feito mal aos nossos irmãos e irmãs em Cristo e que tem impedido que eles vivam a vida abundante para a qual o Senhor nos chamou. Que hoje seja a noite de libertação, de nova postura de vida. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém.